As plantas variegatas são extremamente raras, algumas muito caras, mas todas extremamente desejadas, como essa, por exemplo, a Monstera variegata. Além dela, tem também algumas alocásias super raras, Philodendron, Anthurium, várias suculentas raríssimas, super difíceis de encontrar. Mas e se eu contar para vocês que, na realidade, fazer planta variegata, do ponto de vista técnico, é extremamente fácil. Será que alguém fica bravo comigo? Roda a vinheta! Olá, pessoas! No nosso vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é possível utilizar algumas substâncias, alguns produtos para transformar queridíssimas plantas ornamentais em plantas variegatas. Vem comigo! Mas Samuel, explica pra mim, afinal de contas, o que é uma planta variegata? E eu também já ouvi falar em variegada. Pode ser assim também? Pode, gente, sem problema nenhum. Variegata ou variegada. Dá uma olhadinha nessa linda folha, então, da Monstera variegata. O que significa isso? Significa, essa planta, por exemplo, é um tipo de quimera. Literalmente tem uma mistura de tecidos. As regiões brancas ou esbranquiçadas não têm clorofila. Houve uma mutação, uma alteração que fez com que essas regiões não produzissem clorofila. Clorofila é o pigmento verde, é aquilo que dá a cor verde às plantas, né? Então, onde é verde, tem clorofila. Onde não está verde, não tem clorofila. Bom, mas olha que fantástico. Isso pode ser induzido, pode ser natural e pode ser reversível. É isso mesmo. Em algumas condições, as folhas que estavam variegatas voltam a ser verdes. Em outras, folhas verdes voltam a ficar variegatas. Então, isso já é uma coisa super genial para a gente pensar. Mas olha que coisa mais fantástica! Várias pesquisas já descobriram produtos, substâncias que geram essa variegação nas plantas. Isso mesmo, pessoal! É possível induzir, é possível utilizar algumas substâncias químicas e alterar intencionalmente as plantas. E olha só que genial, tá lá embaixo na descrição do vídeo os artigos científicos que mostram, inclusive tem 4 patentes lá, gente, 4 patentes, olha que doideira! Coisas já confirmadas pela ciência que já são utilizadas hoje mesmo na agricultura e são utilizadas inclusive para plantas ornamentais, para transformá-las em variegatas. Quais são essas substâncias então, que são usadas há muito tempo inclusive para gerar variegação em plantas? Dá uma olhadinha aqui comigo. A primeira delas é o 2,4-D. Essa substância é um herbicida. Dá uma olhadinha nessa tarja aqui, gente. Extremamente tóxico. Ou seja, nada de fazer aí na sua casa sem os equipamentos de proteção e sem, principalmente, um laboratório. Você tem que ter condições muito seguras para fazer a utilização desse produto, porque é muito próximo, né? Vai ter o contato direto com as plantas, tá? O 2,4-D é um herbicida. Há muito tempo utilizado na agricultura, ele destrói então as ervas daninhas, né, nas plantações de interesse econômico. Só que os pesquisadores perceberam que utilizando o 2,4-D em uma dose extremamente pequena, eles conseguiam induzir a variegação em algumas plantas. Olha que genial! Como que eles perceberam isso? Na hora que jogava o 2,4-D na plantação, as ervas daninhas começavam a ficar brancas. Exatamente, ou seja, o excesso do 2,4-D gerava uma variegação tão intensa nas plantas que, como toda a planta ficava sem clorofila, ela morria de inanição. Ou seja, se você usar isso em doses pequenas e localizado em determinadas regiões da planta, você consegue induzir a variegação em regiões de seu interesse. Isso não é genial? Bom, é fantástico pensar que tem uma substância química que pode
transformar nossas plantas em plantas tão ornamentais e tão desejadas, não é mesmo? Além desse herbicida 2,4-D, uma substância que me deixou extremamente intrigado quando eu vi informações sobre ela na internet, né, em artigos científicos, foi a colchicina. Gente, eu já ouvi falar da colchicina várias vezes no meu curso de biologia. Sabe por quê? Essa substância é utilizada para paralisar uma etapa da divisão celular. Você já ouviu falar de mitose e meiose com certeza, não é? E tem um determinado momento da mitose e da meiose, a chamada metáfase, que é quando os cromossomos, né, estão extremamente espiralizados, o máximo de enovelamento do DNA. É muita coisa para vocês, né? Mas o que nos interessa disso? A colchicina, então, paralisa a divisão celular nessa etapa. E é a partir daí que se tiram fotografias dessas estruturas que são os cromossomos, né? Para verificar, para fazer contagem, o chamado cariótipo. É uma longa história da genética, mas o que nos interessa aqui é o seguinte: como a colchicina paralisa essa etapa da divisão celular, acontece que ela estimula um fenômeno nas plantas. Ela estimula a poliploidia, que é o aumento da quantidade de cromossomos dentro das células vegetais. E qual a implicação disso, Samuel? Quando uma célula fica poliploide, ela pode também se tornar variegata. Ou seja, a colchicina, que é uma substância utilizada literalmente para estudos celulares, estudos dos cromossomos, também acaba embelezando a nossa casa, o nosso apartamento, favorecendo a produção de plantas variegatas. Tem aí na descrição do vídeo vários artigos científicos que eu encontrei mostrando a ação da colchicina, inclusive em variegações estáveis, ou seja, que se mantém ao longo de várias gerações, mesmo que você multiplique muito essa planta. Não é genial, pessoas? Agora, se vocês querem ficar chocados e chocadas como eu fiquei, quando um amigo me contou um outro tipo de substância ou grupo de substâncias que também gera variegação... Senta, gente, porque vocês vão ficar chocados como eu fiquei. Sabe que substância é essa? Antibiótico. Aí você fala, como assim, Samuel? Antibiótico? É isso mesmo. Um belo dia estávamos na feira de flores e o Gabriel, nosso amigo colecionador de plantas raras, falou assim: Samuel, você já ouviu falar que antibióticos geram variegação em planta? Eu falei, você tá doido, isso não tem o menor sentido. E aí eu fui estudar. Pessoas, vocês não têm noção de como a biologia e a botânica e a microbiologia e a evolução são lindas. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Então, olha só, agora vai muita informação científica para vocês, mas super interessante. O que gera a coloração nas folhas verdes, que eu já disse para vocês? Os cloroplastos. Cloroplasto é uma organela celular, ou seja, é uma estrutura que contém a clorofila, tudo bem? Então lembra disso, nós vamos precisar dessa informação daqui a pouquinho, do cloroplasto. Mas cloroplasto e antibiótico, qual é a relação de uma coisa com a outra? Ah, gente, olha que coisa mais linda! Antibiótico mata o quê, gente? Mata bactérias. Como um antibiótico mata bactérias? Alterando, impedindo, destruindo alguma estrutura ou impedindo alguma parte do seu metabolismo. Por exemplo, impedindo a síntese de proteínas de uma bactéria. Bom, mas qual a relação entre bactérias e cloroplastos, Samuel? Não estou entendendo nada ainda. Calma que eu vou chegar lá. Do ponto de vista evolutivo, e eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas existe uma coisa na biologia chamada de endossimbiose. É uma teoria que analisa que os cloroplastos, olha que genial, teriam sido no passado cianobactérias, ou seja, parentes das bactérias que teriam sido englobados por algumas células ancestrais. Pera lá, Samuel, o que isso quer dizer? Quer dizer que um cloroplasto, que é a estrutura que está dentro aqui das células vegetais, ancestralmente falando, era uma bactéria, era do domínio bactéria. Ou seja, se eu sei uma substância que destrói bactérias, essa substância também consegue alterar o metabolismo dos cloroplastos, que são
essas estruturas das células vegetais. O exemplo que eu tenho aqui para vocês é a streptomicina e tem também a espectinomicina. Nomes complicados? Não se preocupem, lá na descrição do vídeo tem os artigos científicos que já mostraram como que essas substâncias alteram o metabolismo celular, afetando diretamente a produção do pigmento verde dos cloroplastos, ou seja, quando você utiliza esses antibióticos nas plantas, o cloroplasto não produz clorofila, então a planta fica branca. Olha que coisa mais genial, gente. Ah, é muito lindo isso, não é não? Olha que fantástico então. Cloroplastos são aparentados do ponto de vista do seu funcionamento, do ponto de vista da sua estrutura e do ponto de vista evolutivo, eles são aparentados com as bactérias. Por isso, substâncias como a streptomicina e a espectinomicina, que afetam o metabolismo das bactérias, também vai afetar o metabolismo dos cloroplastos. Isso é muito genial, não é não, gente? É a ciência ajudando a gente a cada dia ter plantas mais lindas e mais maravilhosas. Mas Samuel, se eu estou usando substâncias como um herbicida 2,4-D, que prejudica o desenvolvimento das plantas, antibióticos como a streptomicina ou a espectinomicina e a colchicina, que paralisa as divisões celulares, eu não estou prejudicando a planta? Bom, tecnicamente está assim. Na realidade, você está gerando uma região que não produz clorofila. E isso, obviamente, é ruim para a planta, grosso modo, né? Se a gente pensar na planta como um todo. Como é que a gente ajuda a planta, então? Com hormônios vegetais. Aqui eu tenho, por exemplo, um Stimulate. É também um agrotóxico, gente. Tem aqui, ó, todas as instruções de uso. Tem a bula bonitinha aqui para usar, mas, ó, cuidado, também tem que ser usado com muita cautela. E eu recomendo, obviamente, só para pessoas que têm laboratório, tá? Não vai fazer isso na sua casa, não. O Stimulate, por exemplo, tem todos os hormônios fundamentais das plantas, né? As auxinas, citocininas e giberelinas. Quer entender um pouquinho melhor como funcionam esses hormônios em detalhe, cada um deles e como que eles atuam nas plantas e como que a gente pode, inclusive, melhorar o desenvolvimento das plantas aplicando hormônio vegetal? Conta pra mim aí nos comentários que quem sabe então eu faço um vídeo explicando como atuam os hormônios nas plantas. Sim, plantas produzem seus próprios hormônios, mas a gente consegue também estimular mais ainda seus desenvolvimentos utilizando hormônios sintéticos. É isso mesmo, genial, não é, pessoas? Mas agora, Samuel, como é que eu faço para usar isso daqui? Eu injeto, eu borrifo, como é que é isso? Bom, eu já vi uma série de vídeos lá do Sudeste Asiático, o pessoal fazendo isso. Literalmente, eles cortam partes das plantas, por exemplo, deixam um pedacinho de caule, depois inoculam pequeniníssimas doses, usando inclusive agulhas, né, essas seringas para diabetes, para aplicação de insulina. Olha que genial! Essas seringas super miudinhas. E aí injetam nos caules das plantas, injetam no broto que está nascendo, injetam nas folhas, ou então borrifam as plantas, ou então regam as plantas com essas substâncias diluídas. Mas atenção! Para cada tipo de planta, um tipo de substância e um tipo de diluição. É fácil? É fácil, mas demanda uma série de testes feitos em cada uma das espécies de interesse econômico. Ou seja, para garantir o sucesso na produção de plantas variegatas, tem que dar uma olhada lá na descrição do vídeo, que eu tenho todos os artigos disponíveis que eu já encontrei na internet, tá? São artigos mesmo, gente, pesquisas científicas confiáveis, mostrando como utilizar, a dose de cada substância e as plantas que já foram testadas, inclusive nas patentes que também estão na descrição desse vídeo. Lembrando, porém, pessoas, isso é muito importante, essas substâncias são agrotóxicos, ou seja, extremamente perigosos para que você tente fazer isso na sua casa. Sabe aquela informação que a gente sempre vê? Não tente fazer isso em casa? É isso mesmo.
Não tente fazer uma planta variegata em casa. O risco de você desenvolver uma doença extremamente prejudicial para você e até mesmo letal é altíssimo. Não façam isso em casa. Mas Samuel, então pra que você tá me falando essas informações todas? Pessoas, pensa no tanto de produtores de plantas que tem por aqui que estão assistindo esse vídeo agora. Conta pra eles, gente. Divulguem esse vídeo para que mais pessoas tenham essas informações disponíveis e possam produzir belezas maravilhosas como essas. São alterações no DNA que fazem com que as plantas fiquem extremamente decorativas, super desejáveis, super lindas nas nossas coleções. Mas Samuel, tem alguma planta que você indica pra gente começar a testar agora nos laboratórios, nessas empresas que produzem plantas? Bom, gente, tem algumas que são extremamente fáceis de multiplicar e de gerar várias mudas, como por exemplo a Monstera adansoni. Exatamente, super queridinha, super maravilhosa. Já pensou, vocês aí produtores, produzindo, fazendo essa planta variegata para enfeitar as nossas florestas urbanas? Vai lá, gente! É só cortar os ramos, injetar as substâncias, borrifar ou regar as plantas com essas substâncias em várias diluições, até descobrir a melhor diluição, aquela que gera a variegação desejável para enfeitar, para decorar as nossas casas. Um detalhe super interessante sobre a utilização dessas substâncias gerando a variegação de plantas é que algumas delas, em plantas específicas, geram variegações estáveis. O que significa isso? Que sempre vão nascer folhas novas, galhos novos com variegação. Olha que coisa mais genial, gente! Porque às vezes algumas plantas perdem a variegação, mas algumas substâncias como essas daqui geram variegações estáveis. Não é genial? Então pega as informações lá na descrição desse vídeo e produzam plantas variegatas para nós, produtores! Fala pra mim, pessoas, se essas plantas variegatas não são uma coisa linda e maravilhosa pra gente usar nas nossas casas e nos nossos apartamentos. Eu sou apaixonado por todas elas. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, clicar naquele sininho para receber notificações sempre que tiver de novo no canal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos siga no Instagram e também no TikTok. Tem sempre coisa muito legal por lá também. Lembrem-se daquilo que eu sempre digo: presentei com plantas, elas são o melhor presente. Vamos fazer todo mundo feliz. Já pensou presentear alguém com uma Monstera variegata como essa? Um grande abraço pra você!